Você pensa que conhece a sua história, mas nas profundezas do seu DNA existe um segredo. Uma história que o tempo tentou apagar. Por milhões de anos não estávamos sozinhos. Outras espécies de humanos caminharam nesta terra. Eles caçaram, amaram e sonharam sob as mesmas estrelas. Então, o que aconteceu? Por que apenas uma espécie sobreviveu? A resposta não está em uma guerra, mas em uma revolução secreta que aconteceu dentro de nossas mentes. A história deles não terminou. Ela vive dentro de nós. Um documentário original, Jurassic Shadows. Neste exato momento, enquanto você me ouve, uma força silenciosa e antiga opera dentro de você. Está em cada uma de suas células, em cada fibra do seu ser. É um código genético, um livro de história biológico escrito numa linguagem de apenas 4 letras, mas com uma profundidade de 6 milhões de anos. Este livro conta a mais improvável de todas as sagas, a história de como uma linhagem de primatas desceu das árvores e, contra todas as probabilidades, acabou por contemplar as estrelas. A ciência moderna nos deu a chave para decifrar este texto antigo, para ler as crônicas sussurradas em nosso próprio DNA. Mas ao fazê-lo, descobrimos algo profundamente inquietante. Descobrimos que o livro está incompleto. Faltam páginas. Capítulos inteiros foram censurados pelo tempo, deixando para trás apenas fragmentos enigmáticos. São as histórias de outros humanos. Espécies que caminharam, amaram, lutaram e sonharam neste mesmo planeta, mas cujas vozes foram silenciadas para sempre. Elas são as sombras em nosso passado, os fantasmas em nosso genoma. A estatística mais brutal da biologia é que 99,9% de todas as espécies que já existiram estão agora extintas. Elas são fósseis, memórias presas na rocha. Por um fio de cabelo cósmico, nós, o Homo sapiens, quase nos juntamos a essa vasta maioria silenciosa. Nossa existência é uma anomalia estatística, o resultado de uma série de acidentes afortunados e catástrofes sobreviventes. E a chave para a nossa sobrevivência, a razão pela qual somos nós que estamos aqui para contar a história, pode ser encontrada no rastro da primeira e mais importante de todas as sombras humanas. Mas antes de revelarmos o rosto deste ancestral perdido, precisamos voltar ao início de tudo. Nossa viagem começa não com um herói, mas com uma criatura de transição, um ser apanhado entre 2 mundos. 4.400.000 anos atrás. A paisagem que um dia se tornaria a Depressão de Afar, na Etiópia, é uma floresta densa e úmida, um mundo de gigantes. A luz do sol mal consegue penetrar o dossel espesso, salpicando o chão da floresta com manchas de luz e sombra. O ar é pesado, carregado com o cheiro de vegetação em decomposição, de terra molhada e do perfume adocicado de flores desconhecidas. É neste mundo que a encontramos. Os cientistas que descobriram seus ossos milhões de anos depois a chamariam de Ardi, que significa chão ou raiz na língua Afar. Mas agora ela não tem nome. Ela é uma fêmea de Ardipithecus ramidus, e sua vida é um delicado equilíbrio entre a cautela e a necessidade. Seu mundo é um paradoxo de beleza e perigo. As manhãs são um refúgio de relativa paz, uma sinfonia de sons de pássaros exóticos e o zumbido de insetos. Ela sente uma segurança frágil, o conforto do familiar. Mas à medida que o dia avança e as sombras se alongam, a atmosfera muda. O ar fica pesado com uma tensão palpável, com o cheiro almiscarado de predadores que se movem invisíveis na vegetação rasteira. O medo é um companheiro constante, um instinto afiado que a mantém viva. Seus traços são um mosaico do passado e do futuro. Seus braços são longos, as mãos e os pés ainda perfeitamente adaptados para agarrar galhos e se mover pelas árvores, seu refúgio seguro. No entanto, seu rosto é notavelmente mais plano que o de um chimpanzé, seus dentes caninos menores. Algo novo está a emergir. E hoje, nesse dia como tantos outros, algo diferente acontece. Um momento decisivo, não impulsionado pelo pânico ou pela fome, mas talvez por algo mais. A curiosidade. Um som.
uma perturbação na distância. Para ver além da barreira de folhas, ela faz algo revolucionário. Ela se ergue, não sobre os nós dos dedos, como seus antepassados por milhões de anos. Com um esforço muscular, ela se firma sobre as pernas traseiras, seus pés ainda primitivos lutando por equilíbrio no chão irregular da floresta. Neste instante, o universo dela muda. Sua perspectiva se eleva. Pela primeira vez, ela vê um horizonte através de uma clareira. Este único ato, este pequeno e trêmulo momento de equilíbrio instável, é o primeiro passo numa jornada de 4 milhões de anos. Uma jornada que, através de incontáveis gerações, levaria diretamente a você. A primeira sombra humana acabava de se levantar, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O eco desse passo definiria o futuro de um planeta. O passo pioneiro de Ardi não traçou uma linha reta e inevitável até nós. A imagem popular da evolução como uma marcha do progresso, uma fila de hominídeos que se tornam progressivamente mais altos e menos peludos, é uma ficção perigosamente enganadora. A realidade é muito mais complexa e interessante. O passo de Ardi plantou a semente que não germinou numa única árvore, mas sim num arbusto denso e caótico, com dezenas de ramos que exploravam diferentes formas de ser humano. Muitos desses ramos acabariam por secar e morrer, tornando-se becos sem saída evolutivos. A evolução não é uma marcha, é uma série de experiências desesperadas, impulsionadas por uma força implacável e cega, a mudança ambiental. E o mundo estava a mudar. Durante os milhões de anos seguintes, as temperaturas globais desceram. As chuvas tornaram-se mais sazonais. Em África, as vastas florestas tropicais começaram a encolher, dando lugar a um novo tipo de paisagem. A savana, um mosaico de pastagens abertas e bosques esparsos. Este novo ambiente apresentava um novo conjunto de desafios e oportunidades. Para as criaturas adaptadas à vida nas árvores, era uma sentença de morte. Para a nossa linhagem, foi o teste que nos forjou. Avancemos 1 milhão de anos no tempo. 3 milhões e 200 mil anos atrás, encontramos Lucy, um nome dado a um esqueleto de uma fêmea de Australopithecus afarensis. Ela é um dos fósseis de hominídeos mais famosos do mundo, e por uma boa razão. Lucy e a sua espécie representam o próximo grande passo. Estavam mais adaptados a este mundo de savana. A sua pelvis em forma de bacia, a sua coluna de forma curvada e o ângulo dos seus joelhos provam inequivocamente que o bipedalismo era a sua principal forma de locomoção. As famosas pegadas de laetole cinzas vulcânicas endurecidas que preservaram os passos de 3 australopithecus há 3,6 milhões de anos mostram um pé com um arco e um dedão do pé alinhado, um pé feito para caminhar, não para agarrar. Mas cada adaptação tem um custo. Ao se tornarem melhores caminhantes, tornaram-se piores trepadores. Na savana aberta, longe da segurança das árvores, eram mais vulneráveis. E aqui reside a primeira grande pista do nosso futuro. O cérebro de Lucy ainda era pequeno, com cerca de 450 centímetros cúbicos, apenas um pouco maior que o de um chimpanzé moderno. Andar ereto veio muito antes da grande inteligência. Foi uma aposta arriscada. Mãos livres eram úteis, mas um cérebro pequeno num corpo lento e bípede era um alvo fácil. Enquanto o Australopithecus se adaptava, o arbusto da evolução produzia outro ramo fascinante. Uma linhagem que levou uma estratégia diferente ao extremo. Conheça o Paranthropus, os homens-nós. Estes eram hominídeos robustos que coexistiram com os nossos antepassados. Eles apostaram tudo na força bruta da mastigação. As suas mandíbulas eram enormes, os dentes molares gigantescos, e muitos machos ostentavam uma crista sagital no topo do crânio, uma quilha óssea para ancorar músculos de mastigação maciços. Eram especialistas em processar alimentos duros e fibrosos, raízes, tubérculos, sementes. Durante mais de 1 milhão de anos, esta foi uma estratégia de enorme sucesso. Eles eram os mestres da sua especialidade. Mas a especialização é uma faca de 2 gumes. Quando o clima mudou novamente e os seus alimentos preferidos se tornaram escassos, eles não conseguiram adaptar-se.
estavam presos no seu beco sem saída evolutivo. A sua linhagem extinguiu-se, um poderoso lembrete de que a evolução não premia necessariamente os mais fortes, mas sim os mais adaptáveis. E enquanto o Paranthropus apostava na força, outra linhagem descendente do Australopithecus fazia uma aposta completamente diferente. Não na força dos músculos, mas na força de uma ideia. Esta linhagem era a nossa. O gênero Homo, que a sua arma secreta, a inovação que lhes permitiria sobreviver e prosperar enquanto os seus primos robustos desapareciam, era uma simples pedra, uma pedra afiada. Nascia a tecnologia. Há cerca de 2,5 milhões de anos, na mesma paisagem africana onde os Australopithecus ainda caminhavam e os Paranthropus quebravam nozes, uma nova criatura surgiu. O Homo habilis, o faz-tudo, ou homem habilidoso. O seu nome deve-se ao facto de os seus fósseis serem frequentemente encontrados ao lado de uma nova invenção revolucionária: as primeiras ferramentas de pedra. O seu cérebro, com uma média de 600 a 700 centímetros cúbicos, representava um salto quântico, quase 50% maior que o de Lucy. E com esse cérebro maior, veio um salto cognitivo. A capacidade de olhar para um seixo de rio e ver não apenas uma pedra, mas uma ferramenta potencial. A habilidade de planear uma série de ações, selecionar a pedra certa, encontrar o ângulo certo, usar a força precisa para criar uma lâmina afiada. Esta indústria de ferramentas, chamada olduvaiense, pode parecer primitiva aos nossos olhos, mas foi o equivalente pré-histórico da internet ou da fissão nuclear. Foi uma tecnologia disruptiva. Estas lâminas de pedra deram ao Homo habilis acesso a um novo universo de alimentos. Eles provavelmente não eram grandes caçadores, mas sim necrófagos inteligentes. Com as suas ferramentas, podiam fazer o que nenhum outro animal conseguia: cortar rapidamente a pele grossa de uma carcaça deixada por um predador, desmembrar um membro e fugir antes que as hienas chegassem. Mais importante ainda, podiam esmagar os ossos longos para aceder à medula óssea rica em gordura e partir o crânio para chegar ao cérebro. Este novo suplemento de calorias de alta energia foi o combustível de foguete para a evolução do nosso órgão mais faminto, o cérebro. Iniciou-se um ciclo de feedback positivo que nos definiria. Melhores ferramentas levaram a uma melhor dieta. Uma melhor dieta levou a um cérebro maior. Um cérebro maior levou à criação de ferramentas ainda melhores. Estávamos a reescrever as regras da seleção natural. Já não éramos apenas moldados pelo nosso ambiente. Estávamos a começar a moldar o nosso ambiente a nós. E este ciclo deu origem ao próximo grande protagonista da nossa história. Há cerca de 1,8 milhão de anos, surgiu o Homo erectus, o homem ereto. Se o habilis foi o inventor, o erectus foi o explorador. O seu corpo era notavelmente moderno, com pernas longas e braços curtos, uma pelvis estreita e uma caixa torácica em forma de barril. Eram os primeiros corredores de longa distância do planeta. Os primeiros caçadores de persistência, capazes de perseguir presas sob o sol do meio-dia até que estas entrassem em colapso por exaustão. E com este corpo construído para a resistência, o Homo erectus fez algo que nenhuma espécie humana tinha feito antes: saiu de África. Esta foi a primeira grande globalização. Ao longo de centenas de milhares de anos, eles espalharam-se pelo Médio Oriente, pela Ásia, chegando até a China e a Indonésia e pela Europa. Eles adaptaram-se a uma incrível variedade de novos climas, novos predadores e novas oportunidades. Mas eles não viajaram de mãos vazias. Levaram consigo um novo poder, um poder roubado aos céus e domesticado na terra: o fogo. As primeiras evidências controladas de fogo datam de há quase 1 milhão de anos. O domínio do fogo foi, sem exagero, um dos momentos mais importantes da história humana. O fogo fornecia calor nas noites frias e em climas glaciais. Fornecia luz, quebrando a tirania da noite e estendendo o dia útil. Era uma arma formidável que mantinha os predadores da noite à distância. Era um ponto de encontro, um nexo social onde os grupos se reuniam, partilhavam comida e fortaleciam os laços sociais. E talvez o mais crucial de tudo,
O fogo permitia cozinhar os alimentos. Cozinhar é uma forma de pré-digestão externa. Torna os alimentos mais fáceis de mastigar e digerir, liberta mais nutrientes e mata bactérias e parasitas nocivos. Com esta dieta mais rica e segura, os nossos intestinos puderam encolher. A energia que antes era gasta na digestão foi redirecionada para o norte, para o nosso cérebro em constante expansão. Com o fogo, não estávamos apenas a mudar o nosso ambiente. Estávamos a mudar a nossa própria biologia, de dentro para fora. Estávamos a tornar-nos fundamentalmente e irreversivelmente humanos. A diáspora global do Homo erectus não foi o fim da história, mas sim o início de muitos novos capítulos. As populações que se estabeleceram em diferentes cantos do mundo começaram a evoluir em trajetórias separadas, adaptando-se às suas condições locais. Eram como experiências paralelas na condição humana. Na Europa e no Médio Oriente, ao longo de centenas de milhares de anos, o Homo erectus evoluiu para uma nova espécie, o Homo heidelbergensis. Se tivéssemos de lhes dar um título, seria os caçadores de gigantes. Estes eram humanos altos e de constituição poderosa. O seu cérebro já estava dentro da gama do humano moderno, com uma média de 1.200 a 1.300 centímetros cúbicos. E com este cérebro vinha uma capacidade de planeamento e cooperação sem precedentes. As provas mais espetaculares disto vêm de um local chamado Schöningen, na Alemanha. Lá foram descobertas lanças de madeira perfeitamente preservadas, com 400 mil anos de idade. Estas não eram paus afiados, eram armas de arremesso sofisticadas, esculpidas em madeira de abeto, com o peso deliberadamente equilibrado na ponta, como um dardo moderno. Foram encontradas entre os restos de dezenas de cavalos selvagens. A implicação é arrepiante. O Homo heidelbergensis não estava apenas a vasculhar. Estava a realizar caçadas cooperativas e coordenadas à megafauna rápida e perigosa. E isso requer uma comunicação complexa, uma compreensão partilhada de uma estratégia e uma teoria da mente, a capacidade de cada caçador antecipar o que os seus companheiros estão a pensar e a fazer. Estamos vendo o alvorecer de uma mente verdadeiramente social. E à medida que os grandes ciclos das eras do gelo avançavam e recuavam, cobrindo a Europa com mantos de gelo e remodelando a paisagem, os heidelbergenses também foram moldados. A seleção natural começou a favorecer adaptações para a sobrevivência no frio. Os seus corpos tornaram-se mais baixos e mais robustos, uma forma mais eficiente de conservar o calor corporal. As suas testas tornaram-se mais inclinadas, com arcos supraciliares pronunciados. Os seus narizes alargaram-se, criando uma câmara para aquecer e umedecer o ar gelado antes que este chegasse aos pulmões. Eles estavam a tornar-se uma das espécies humanas mais icônicas, famosas e tragicamente incompreendidas de todas. Estavam a tornar-se os Neandertais, o Homo neanderthalensis. Durante mais de um século, desde a sua descoberta, foram caricaturados como brutos estúpidos, homens das cavernas curvados e grunhindo. Um ramo grosseiro e falhado da nossa árvore genealógica. Esta imagem não podia estar mais longe da verdade. A ciência moderna reescreveu completamente a sua história. O seu cérebro era, em média, ligeiramente maior que o nosso. As suas ferramentas da indústria musteriense eram um avanço significativo, exigindo um trabalho de precisão. Eles eram caçadores de topo, capazes de abater mamutes e rinocerontes lanudos. Mas a sua humanidade ia muito para além da sobrevivência. Em locais como a caverna de Shanidar, no Iraque, encontramos o esqueleto de um neandertal idoso que sobreviveu durante anos com ferimentos graves, incluindo um braço amputado e cegueira num olho. Ele só poderia ter sobrevivido se o seu grupo o tivesse cuidado, alimentado e protegido. Isto é compaixão. Eles enterravam os seus mortos. Há evidências crescentes do uso de pigmentos, conchas e garras de águia como ornamentos pessoais. Isto é pensamento simbólico. Eles eram, em todos os sentidos que importam, profundamente humanos. E durante quase 300 mil anos, eles foram os reis indiscutíveis da Europa e da Ásia Ocidental glacial.
Mas enquanto os neandertais prosperavam no norte gelado, o arbusto da evolução estava a produzir um novo e fatídico ramo, de volta à pátria africana. Lá, outras populações descendentes do Homo erectus, ou de uma espécie africana semelhante ao heidelbergensis, estavam a seguir um caminho evolutivo diferente. Estavam a tornar-se mais esguios, os seus crânios a tornarem-se mais altos e arredondados. Estavam a tornar-se nós, o Homo sapiens. E o palco estava montado para o maior confronto da história humana. Resposta à grande questão da pré-história. O que aconteceu quando nos encontramos? Não veio de picaretas e pás, mas de brocas de dentista e sequenciadores de genoma. A revolução veio de cientistas como Svante Pääbo, pioneiro no campo do DNA antigo, que conseguiram fazer o que se pensava ser impossível: extrair e ler o código genético de ossos com dezenas de milhares de anos. O que eles descobriram nos fósseis de neandertais da Croácia, Sibéria e Espanha foi uma bomba atômica para a nossa autocompreensão. Quando os nossos antepassados, o Homo sapiens, iniciaram a sua bem-sucedida expansão para fora de África, há cerca de 70 mil anos, não entraram num mundo vazio. Encontraram um mundo já habitado por outros tipos de humanos, e o mais formidável de todos era o Neandertal. Imagine esse primeiro encontro. Duas formas de humanidade, separadas por meio milhão de anos de evolução, encontrando-se numa floresta europeia da Idade do Gelo. Um momento de tensão, de medo, de curiosidade. O que aconteceu a seguir não foi um único evento, mas dezenas de milhares de anos de interações complexas. E a prova está escrita em nós. O genoma neandertal, uma vez sequenciado, foi comparado com o dos humanos modernos. O resultado foi inequívoco. Todas as pessoas vivas hoje, cujos antepassados recentes são de fora da África subsaariana, carregam entre 1% e 4% de DNA neandertal. A implicação é impressionante. Eles não apenas lutaram, eles não apenas competiram, eles acasalaram e tiveram filhos férteis. Este legado genético não é apenas um artefacto curioso. Este DNA neandertal afeta características reais em nós hoje, como a cor da pele, a cor do cabelo e, mais crucialmente, o nosso sistema imunitário. Herdamos deles variantes genéticas que nos ajudaram a combater os vírus e bactérias locais da Europa e da Ásia, aos quais os nossos corpos africanos recém-chegados não tinham resistência. Em certo sentido, parte da sua força vive em nós. Eles não desapareceram completamente, foram assimilados. São uma das sombras que nos compõem. Mas isto torna o mistério ainda mais profundo. Mas se eles eram tão inteligentes, tão bem adaptados, e se até se tornaram parte de nós, por que é que eles desapareceram como uma espécie distinta e nós sobrevivemos para herdar a Terra? Mas o que é que o Homo sapiens tinha que eles não tinham? A resposta parece não estar na inteligência individual, mas na inteligência coletiva. Os neandertais parecem ter vivido em grupos pequenos e relativamente isolados. As suas ferramentas, embora eficazes, permaneceram notavelmente inalteradas durante centenas de milhares de anos. Eram tradicionalistas. O Homo sapiens, por outro lado, era diferente. Algo fundamental mudou no nosso cérebro pouco antes de sairmos de África, no que é frequentemente chamado de revolução cognitiva. De repente, começamos a ver uma explosão de criatividade e inovação. Começamos a criar arte de tirar o fôlego, como as pinturas rupestres de Lascaux e Chauvet. Começamos a esculpir estatuetas, a fabricar instrumentos musicais, a criar joias complexas. Começamos a usar símbolos e, o mais importante de tudo, desenvolvemos uma linguagem com uma qualidade única, a capacidade de falar sobre coisas que não existem, a capacidade de criar e acreditar em histórias partilhadas, sobre espíritos ancestrais, sobre a identidade da tribo, sobre deuses e mitos de criação. Foi a nossa arma secreta. Esta capacidade permitiu que o Homo sapiens cooperasse de forma flexível e em números massivos, muito para além do pequeno grupo familiar. Um clã de 50 neandertais, não importa quão fortes e inteligentes fossem individualmente, não era páreo para uma aliança de 500 sapiens, unidos por uma crença comum
e capazes de coordenar as suas ações. A competição não era apenas de músculo contra músculo, mas de rede social contra rede social. E as nossas redes eram maiores, mais dinâmicas e mais resilientes. À medida que a última idade do gelo atingia o seu pico brutal, os recursos tornaram-se escassos. As populações de neandertais, já pequenas e fragmentadas, foram empurradas para redutos cada vez menores. Não foram exterminados numa guerra genocida. Foram simplesmente superados, absorvidos e lentamente. Ao longo de milênios, a sua luz desvaneceu-se. Há cerca de 30 mil anos, o último Neandertal deu o seu último suspiro, deixando-nos sozinhos, o último humano de pé. E aqui estamos. O resultado final de 6 milhões de anos de acidentes e erros, de catástrofes e de um sucesso esmagadoramente improvável. O único sobrevivente de um arbusto familiar que outrora fervilhava de diversidade. Sentados no topo de uma pirâmide de extinções, olhamos para trás e vemos os fantasmas de todos os outros futuros humanos possíveis que nunca chegaram a ser. A nossa solidão no planeta é profunda e sem precedentes. Durante a vasta maioria da nossa história, partilhamos o mundo com outros tipos de pessoas. Agora só há uma. E isto leva-nos ao plot twist final e devastador desta longa saga. A primeira sombra que o tempo tentou apagar, o ancestral secreto que prometemos no início, não era uma única espécie. Não era Ardi, não era Lucy, não era o Neandertal. A primeira sombra, somos todos eles. Eles são a arquitetura invisível sobre a qual a nossa humanidade foi construída. Cada um deles nos deu um presente, uma peça do puzzle que somos hoje. O passo hesitante de Ardi na floresta deu-nos a promessa do bipedalismo, a fundação de tudo o que se seguiu. O Australopithecus testou essa promessa nas savanas, forjando os nossos corpos para a resistência. O Homo habilis deu-nos a faísca da tecnologia, a ideia de que o mundo podia ser moldado pela nossa vontade. O Homo erectus pegou nessa faísca e transformou-a no fogo da exploração, dando-nos um destino global. O Homo heidelbergensis deu-nos o gênio da cooperação em grande escala, a mente social que nos permitiria conquistar um planeta. E o Homo neanderthalensis deu-nos um presente genético literal para a sobrevivência e um lembrete comovente de que existia outra forma inteligente de ver o universo. Nós não os substituímos simplesmente. Nós somos o seu legado vivo. Somos um mosaico, uma quimera, um museu ambulante da evolução dos hominídeos. Aquele primeiro passo na floresta da Etiópia não terminou há 4.400.000 anos. Ele ecoa hoje, em cada passo que você dá numa calçada da cidade. A primeira pedra lascada pelo Homo habilis não está silenciosa num museu. A sua engenhosidade vive em cada smartphone, em cada arranha-céus. A evolução não é algo que aconteceu a eles no passado distante. Está a acontecer agora mesmo, em nós e através de nós. Somos a arca viva que transporta a memória de todos os humanos que vieram antes. E isto deixa-nos com uma pergunta final e vertiginosa. Somos o último humano de pé, mas a história da vida na Terra ensina-nos uma lição humilde. Nenhum ramo dura para sempre. Por quanto tempo seremos os únicos? Somos o ponto final da evolução humana ou apenas mais um elo na cadeia? E qual será a próxima espécie? Talvez uma que nós próprios criemos através da inteligência artificial ou da engenharia genética, a olhar para os nossos ossos fossilizados e a chamar-nos de seus ancestrais? A nossa história está longe de ter terminado, e as respostas para o nosso futuro estão indelevelmente escondidas nas sombras do nosso passado. Se ficou fascinado com esta jornada ao âmago de quem somos, inscreva-se no canal Jurassic Shadows para desvendar os próximos capítulos da história da vida. Porque para entender para onde vamos, precisamos primeiro e desesperadamente de entender de onde viemos. A nossa história é a sua história, e ela apenas começou.